Olha, na sexta-feira, final do dia, saiu mais um pedacinho da lista dos nomes monitorados pela ABIN. Pelo que estamos sabendo, a lista completa ou a lista do que a investigação da PF conseguiu identificar, eu já explico a diferença, tá? A lista dos monitorados ilegalmente pela estrutura de Estado, dos investigados ilegalmente pelo Estado brasileiro, das pessoas espionadas de modo ilegal pelo Estado brasileiro, deve sair ainda essa semana. Fala-se aí nos bastidores no dia 28. Não temos certeza disso. Se a lista sair, claro que a gente vai mostrar para vocês aqui. Não vamos ler toda a lista, porque trata-se de milhares de brasileiros que foram espionados ilegalmente pela estrutura de Estado usando a ABIN durante o governo Bolsonaro, Ramagem, Heleno, essa gente toda. Mas a gente vai trazer a notícia para vocês aqui. E, não surpreso, me encontro entre os investigados ilegalmente pela ABIN. Essa matéria foi publicada pelo jornal O Globo na sexta-feira, 4 horas da tarde. A lista de monitorados pela ABIN obtida pelo Globo revela indícios de que durante o governo Bolsonaro foram espionados políticos, assessores parlamentares, ambientalistas, caminhoneiros e acadêmicos. Os dados estão registrados no sistema First Mile, usado pelo órgão em 2019 e 2021 para vigiar a localização de pessoas por meio de conexão celular. E aí o jornal o Globo aqui conta a primeira história. Uma das operações, né, de espionagem ocorreu entre junho e julho de 2019. Já tinha cantado essa pedra aqui, né, gente? Quando começou a ABIN paralela, a ABIN do Bolsonaro, quando a gente soube dos casos que começou em 2019, eu já tinha falado aqui, eu acho muito difícil que eu e meus colegas do Intercept não tenhamos sido monitorados e investigados legalmente, porque junho de 2019 é a Vaza Jato. As primeiras matérias da Vaza Jato, lembrando que duas coisas importantes, para a gente não esquecer. Primeiro, cautelar do ministro Alexandre de Moraes, quando liberou o sigilo da cautelar que autorizou buscas e apreensões e prisões em uma das fases dessa operação. A ABIN foi usada para criar dossiês para destruir reputação de pessoas usando o gabinete do ódio. Isso é o que está na cautelar do Alexandre de Moraes. Então, um dos objetivos dessa ABIN paralela era juntar informações sobre as pessoas, investigá-las ilegalmente, criar dossiês sobre elas, obviamente dossiês mentirosos, colocar esses dossiês no tal do gabinete do ódio e espalhar esses dossiês pela internet. Esse era um dos objetivos da ABIN paralela. Um outro ponto da ABIN paralela importante é um ponto que cita indiretamente o senhor Sérgio Moro. Então me parece óbvio que havia interesse também em 2019 de ajudar a proteger o Sérgio Moro e a Lava Jato. Afinal de contas, a Vaza Jato foi a primeira grande crise do governo Bolsonaro. Vamos lembrar, o Bolsonaro assumiu em janeiro de 19. Em junho tem a Vaza Jato. Então a Vaza Jato é a primeira grande crise do Bolsonaro. A ABIN paralela operando em 2019, obviamente iria se dedicar àquilo. Qual que é a história que é contada aqui? Uma das primeiras operações, então, dessa ABIN paralela, ela dá conta de o perfil que apareceu no Twitter na época chamada Pavão Misterioso. Esse Pavão Misterioso foi um perfil anônimo criado no Twitter que passou a publicar entre junho e julho uma série de prints de conversas forjadas que estavam sendo travadas, ou seja, eram mentirosas, mas eram forjadas, mas estariam sendo travadas entre David Miranda, já falecido, ex-deputado federal, marido do Glenn, o Glenn Greenwald, o Jean Willis e outros personagens, o Marcelo Freixo e outros personagens. O que é que dizia o tal do Pavão Misterioso? Com esses prints ele provava, entre aspas, que nós tínhamos comprado um hacker russo, pago este hacker em bitcoins, para que esse hacker pudesse hackear os celulares da Lava Jato, para que a gente pudesse obter as mensagens e, para além disso, que nós estaríamos forjando mensagens, inventando mensagens. Quando saiu esse caso, claro que todos nós achamos muito estranho, principalmente pelo movimento de alguns parlamentares e pessoas do bolsonarismo. Vários deles, inclusive, antecipavam movimentos do tal do Pavão Misterioso. Agora, com a revelação do jornal o Globo, fica bastante claro que o tal do Pavão Misterioso ou foi criado dentro da ABIN paralela do senhor Bolsonaro,
ou foi monitorado e alimentado por ela. Não há mais escapatória em relação a isso. Carlos Bolsonaro antecipou movimentos, Carlos Jordi antecipou movimentos, o pseudo-jornalista lá da Jovem Pan, não sei mais nem exatamente onde está essa pessoa, Caio Coppola também falou em pavão misterioso, vários bolsonaristas falando no tal do pavão misterioso. Claro, isso foi criado para tentar destruir a nossa reputação. Eu tenho um recado para vocês, quase 5 anos depois, não adiantou nada, tá bom? Eu sigo aqui, alguns dos senhores estão presos hoje e espero que outros estejam muito em breve. Não adiantou nada, né? Estamos aqui, firmes e fortes, e os senhores aí estão encalacrados com a justiça cada vez mais. O que acontece é que, duas coisas importantes. O First Mile foi usado pelo menos contra o David Miranda e o Jean Willis, segundo essa matéria do Globo. O que é que eu acho que pode ter acontecido? Eu e o Glenn possivelmente também fomos monitorados pelo First Mile, mas eu particularmente tenho o hábito de trocar de número de telefone com alguma constância. Como o First Mile monitorava número de telefone, se os agentes estão procurando lá atrás o número de telefone antigo meu, não vai conseguir bater com o meu nome porque o meu número já não é mais esse há um bom tempo, já troquei algumas vezes, aliás, de número de telefone. Então pouco adianta. Se sair a lista e os números de telefones forem publicados, eventualmente eu vou poder procurar lá meus números de telefone antigo para tentar entender quantas vezes essas pessoas monitoraram a minha localização. Então eu espero que essa investigação de fato vá adiante e gostaria muito de saber o conteúdo dessa pasta, aliás, para ver que tipo de coisa tem lá dentro e outras coisas mais também. Espero que a lista saia e que a gente possa procurar, inclusive, por números de telefone, porque, como eu falei, eu e outras pessoas temos o hábito de mudar de número de telefone com alguma frequência, então os meus números de telefone que foram monitorados no passado não são mais os mesmos, então se você procurar hoje lá não é mais o meu número, está no nome de outra pessoa. Agora, está aqui exposto.